Olá, galerinha, quinto ano, tudo bom com vocês? Vejam só, esse conteúdo e esta atividade de hoje está sendo feita ao vivo pelo Google Meet, mas o professor Manuel está disponibilizando essa explicação da atividade para os alunos que não acessam o Google Meet. Vamos lembrar que participar da aula através do Google Meet é muito produtivo, porque durante o momento da aula no Google Meet ao vivo, existe interação minha para com vocês. E se vocês têm algum tipo de dúvida, é tirado ali. Imediatamente o professor Manuel explica para que vocês possam entender. Tá certo? A nossa atividade de hoje está nas páginas 66 e 67 do nosso livro de matemática. E o professor Manuel fez um acréscimo, que é o preenchimento de uma tabela com os gastos financeiros da casa de vocês. Então, nessa tabela dos gastos financeiros do livro, existem muitos gastos que, por exemplo, eu não tenho na minha casa. Então, na tabela dos gastos financeiros da casa de vocês, que o professor Manuel vai explicar, eu colocarei gastos básicos. Então, vocês colocarão um valor de crédito, ou seja, da entrada do recurso na casa de vocês, e o valor de débito, ou seja, de saída do recurso. Tá certo? É planejamento financeiro. Então vamos lá. A matemática me ajuda a ser. Por exemplo, eu posso dar um exemplo. A matemática me ajuda a ser mais organizado. Saber quanto é minha receita, ou seja, quanto eu recebo mensalmente. Saber quanto é minha despesa. Eu posso gastar mais do que eu ganho? É a pergunta que fica. Então, na conversa, a gente vê aí 4 pessoas com pensamentos em relação ao seu planejamento financeiro. A primeira pessoa diz: consigo comprar um carro novo? Olha ele com um porquinho na mão, né? A segunda: é preciso poupar? Para que poupar? Poupar significa economizar. A terceira pessoa diz: estou gastando mais do que posso? O professor Manuel colocou. Se eu ganho 1.000, eu posso gastar 1.500? E a última pessoa diz: pago parcelado ou pago à vista? Vamos lá. Iniciando, pessoal do meu coração, a nossa professor Manuel sair aqui. Iniciando a nossa leitura, nós vamos prestar bastante atenção para que não exista nenhuma dúvida, tá bom? Olha, essas e outras perguntas rondam os lares quando o assunto é o orçamento doméstico, ou seja, o orçamento de dentro da nossa casa. Para se organizar financeiramente, é preciso levar em conta a quantia disponível no período, o que já se tem ou o que vai receber, e os gastos, sejam eles previstos ou imprevistos, como, por exemplo, a compra de remédios, caso alguém fique doente. Então, vamos lá. Na casa do professor Manuel, um exemplo, né? Eu gasto com água, luz, internet, um pacote de filmes, aluguel, basicamente, né? Mercado, é claro. Quando o professor Manuel faz um orçamento, quando a gente faz um orçamento financeiro, a gente precisa levar em conta quanto eu ainda tenho em caixa de saldo, quanto eu vou receber e quanto eu vou gastar. Levar em conta cada gasto e ainda prestar atenção que podem existir gastos imprevistos. Alguém da família adoece, tem um dinheirinho ali gastado para cuidar daquela pessoa. Assim, a primeira dica é não gastar mais do que tem disponível. Vamos lá? Um bom planejamento financeiro sabe de todas as suas contas. Um bom planejador financeiro sabe de todas as suas contas. Um caminho para isso é usar uma planilha eletrônica, que a gente pode usar, por exemplo, o sistema de Excel, que ele faz um cálculo automático de entradas e saídas de valores, tá bom? Um caminho para isto é usar a planilha eletrônica e anotar tudo o que acontece com o dinheiro. Dessa forma, é possível saber exatamente onde, quando e quanto se gastou ou recebeu.
mas também tudo pode ser anotado em um caderninho, se a gente não souber fazer a utilização do Excel. Veja algumas dicas para registrar o que acontece com o dinheiro. Então, as dicas estão aqui. Dica 1. Estabeleça um período. Uma semana ou um mês, por exemplo. Dica 2. Marque seus recebimentos. Mesada ou o dinheiro que ganhou de aniversário de sua tia. Tudo que entra é receita, é recebimento. Dica 3. Crie categorias para seus gastos. Assim fica mais fácil saber onde está sendo gasto mais e onde está sendo gasto menos. Por exemplo, alimentação, mercado, restaurante é uma categoria. Casa, energia, internet, água é outra categoria, tá bom? Você pode, por exemplo, criar a categoria alimentação e então incluir lanches na cantina da escola, sorvetes e refeições no final de semana. A última dica é: marque os gastos extras. O que é um gasto extra? Eu fiz o meu orçamento, eu sei o que entrou e eu planejei o que vou pagar. Extra é o que vem além, tá bom? Gasto extra, que não acontece todo mês. Presente de aniversário para o melhor amigo, ingresso de cinema para assistir à estreia de um filme e etc. Depois de tudo registrado, é hora de calcular a diferença entre o que você recebeu e o que você gastou. Que é isso que a gente vai fazer agora, tomando como base a renda familiar da família Plaza, tá bom? A ideia é sempre evitar gastar mais do que ganhou. Combinado? Então vamos lá. Nessa parte da atividade, deixa o professor Manuel ampliar aqui, não é? Eu vou trazer minha foto para cá. Que está na página 67 de vocês, é bem simples, a gente já trabalhou esses cálculos também nas nossas aulas de matemática. Tome nota. Observe o planejamento financeiro parcial. Se é parcial, é porque não foi concluído, não está fechado. É parte parcial da família Plaza e faça o que se pede. Então, vamos observar com muito cuidado. Deixa eu ver se eu consigo circular. Ó. A gente tem o mês, que é o mês de setembro, e a gente tem algumas categorias. A exemplo, a categoria de alimentação, saúde, educação, rendimentos, que são as entradas, casa e carro. Espera aí, pessoal. Deixa-me voltar aqui só um minutinho. Pronto, voltei. São alguns gastos da família Plaza. E aí nós temos as descrições, não é? Por exemplo, alimentação, a gente incluiu o quê? Supermercado, restaurante. Na saúde, seguro saúde e remédios. Na educação, que é a categoria. Educação, escola, cursos. Os rendimentos, que são as entradas. O salário de Andréia, que é a mãe, e o salário de Felipe, que é o pai. Na casa, os gastos com a casa. Água, luz, TV, telefonia, internet, prestação do apartamento, que pode ser o aluguel, tá bom? O carro, o combustível e a prestação do carro. Significa que eles não têm o carro quitado. E com o lazer, que é a nossa diversão e tudo mais, a família Plaza gastou, nesse mês de setembro, R$ 474. Então, o que é que a gente precisa fazer? Primeiro, entender o que é crédito e o que é débito. Crédito são as entradas, ou seja, os rendimentos. Então, vocês vão calcular lá embaixo o salário de... Deixa eu observar novamente. O salário de Andréia e o salário de Felipe e vão colocar aqui, ó, como valor total. Aqui, ó, de crédito, de rendimento. E vão calcular todas as despesas. Para isso, vocês podem usar uma calculadora, não tem problema. Vocês vão calcular todas as despesas da família e vão anotar aqui. Depois de fazerem isso, a gente vai continuar nossa atividade. Letra A. Complete na planilha acima o total de gastos. Débito, gasto é o que sai, então é débito. E o recebimento, que são os rendimentos, que são os créditos. A nossa continha aí é de adição. Junta, soma todas as quantias que eles gastaram
coloca abaixo. Depois soma todas as quantias que eles receberam, que entrou nas finanças da família, e coloca abaixo. Na letra B, sua família tem outros gastos além do que a família Plaza listou acima? Um exemplo, se você gasta com outra coisa que não está apresentado, a sua família gasta com outra coisa que não está apresentado na tabela acima, vocês podem anotar. Se não, vocês não precisam anotar. Letra C. Até o momento, quantos reais a família Plaza ainda possui? O que eles podem fazer com essa quantia? É da criatividade de vocês. Quando vocês somarem, vocês vão perceber que o crédito, ou seja, a entrada do dinheiro na casa da família Plaza é maior do que a saída. Então, eles vão ficar com um saldo de 1.000 e alguns reais. O que eles podem fazer com esses 1.000 e alguns reais? Você, se a sua família tivesse esse dinheiro sobrando, o que vocês fariam? Vamos lá. E agora a gente vem para uma reflexão, que vocês vão me responder no caderno. Por que é importante realizar planejamentos financeiros? Vocês já imaginaram se a família Plaza ganhasse 4.500 e gastasse 8.000? Eles teriam condição de quitar todas as dívidas deles? Não. Então, é importante realizar um planejamento para que não exista aperreio dentro da nossa família, não é verdade? Para que o recurso que entra seja suficiente para pagar todas as dívidas, ou sobrar. E agora, a gente vai para a última questão, que é, agora é sua vez. Peça ajuda às pessoas que moram com você e registre tudo o que fizer com o seu dinheiro durante 15 dias. Aqui o professor Manuel vai tirar essa questão de 15 dias, vai parar um pouquinho o vídeo e vai apresentar uma segunda tabela para vocês, que vocês vão fazer com a realidade de vocês. Vou colocar crédito no crédito. Vocês vão elencar, escrever os saldos que entram na família de vocês, o salário do pai, da mãe, a aposentadoria da avó. E de lado eu vou colocar os débitos. Quanto é gasto com mercado, quanto é gasto com água, quanto é gasto com luz, quanto é gasto com internet, quanto é gasto com educação, com carro. E aí vocês vão fazer esse preenchimento no caderno e entregar ao professor Manuel separadamente, tá bom? Aguardem aí só um pouco. Pronto, retornamos, não é? Então, essa tabela o professor Manuel tirou, acrescentou algumas coisas e vocês farão a resolução dessa tabela, que vale nota em matemática, a atividade vale 7 pontos. Vocês farão essa resolução no caderno de vocês de acordo com o recebimento da sua família, tá bom? Então, nós criamos aqui a categoria de, observem, deixa eu ver se eu consigo circular. Criamos alimentação, saúde, rendimento. Então, eu não coloquei nada nesse espaço, por quê? Porque eu não sei se na família de vocês quem ganha é o pai, se é a mãe, se vocês vivem com o salário de um avô. Então, quem vai preencher aí são vocês. Se é pai e mãe, coloca os dois, tá bom? Então, vamos lembrar que tudo que entra na casa deve ser colocado aqui. O recurso que entra de rendimento, aqui. O que é gasto em supermercado, coloca aqui. A família gastou alguma coisa com lanche nesse mês, coloca aqui. É alimentação. A família gastou com plano de saúde, aqui. Gastou com remédio, aqui. Professor, minha família não gastou com plano de saúde nem com remédio. Não tem problema, não coloca. Tá certo? Qual o valor da conta de água? Coloca o valor aqui, é débito. Quanto gastou em luz, internet ou em aluguel? Tio, mas na minha casa não tem internet. Não coloca. Tio, a nossa casa é própria. Não é de aluguel. Também não coloca. Mas quem mora de aluguel precisa colocar como uma despesa. Na casa de vocês, existe algum tipo de transporte? Tio, a gente não tem carro, mas tem moto. Sim, tá aqui. Quanto é gasto com a moto por mês? Seja de conserto, de combustível, vocês vão precisar muito da ajuda da família de vocês. E se tem carro, quanto é gasto com o carro? E se a sua família realizou algum passeio, algum lazer, um jantar fora e tudo mais, vocês também vão colocar aqui, ó, o que foi gasto em lazer. Quando vocês concluírem, vocês vão somar
o que a família de vocês recebeu de crédito e vão colocar aqui, que é rendimento à entrada, e somarão quanto a família gastou nesse mês. Vão colocar aqui, tá bom? Preenchendo essa tabela de forma correta, vocês ganham 7 pontos em matemática. Um cheiro bem grande e até a nossa próxima aula. Que Deus abençoe vocês.